Hoje o programa tá bem legal, vamos falar de um assunto bem interessante que é o Feng Shui. Você já ouviu falar? Feng Shui é um conhecimento milenar que identifica em todas as áreas da sua vida onde que tem uma energia estagnada, onde que não está fluindo. A Bruna Andrade, ela é arquiteta, especialista em Feng Shui, astróloga, ela reúne todo esse conhecimento, visita a sua empresa, visita a sua casa e monta desde a planta como realmente, onde realmente deve ficar os seus espaços. E quando já foi feito esses espaços de forma não embasada no Feng Shui, ela leva a cura para você, para a estagnação ir embora e a sua vida, prosperar. Vem conhecer, tá muito legal. Que assunto bacana hoje, Bruna. Feng Shui, tô tão animada. Fazia tempo que eu tava atrás desse assunto e você apareceu. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, um assunto bem interessante aí para o programa, né? Bem interessante. Fiquem aí porque vocês vão ter tantas dicas do que tá fazendo coisa. Porque o Feng Shui, bom, eu não vou dizer, você que vai dizer, né? Eu sei que o Feng Shui ele harmoniza todos os aspectos da nossa casa, né? Antes de entrar no assunto do Feng Shui, Bruna, vamos falar sobre a sua trajetória. Você é uma arquiteta. Como que foi essa trajetória até o Feng Shui? Isso. Então, eu me formei em 2016, né? Eu fiz arquitetura e urbanismo na Belas Artes. E durante a graduação, eu tive contato com o Feng Shui através de um livro em um estágio. Que eu encontrei, né, esse livro lá, pedi emprestado, e aí eu me interessei, né, achei muito interessante essa questão da harmonização energética dos ambientes, né, alinhado à arquitetura. Sim. E aí, após isso, eu li esse livro e decidi fazer o curso. Daí eu fiz o curso do Feng Shui, depois me aprimorei com outros livros, principalmente do mestre Lin Yun, que é o mestre que trouxe o Feng Shui para o Ocidente. E aí, no final de 2016, eu iniciei as consultorias, né? E aí, tô aí até hoje, tá? Firme e forte. Fazendo que as maravilha. consultorias. Então, na faculdade, o Feng Shui ele não entra como disciplina? Não. Apesar de terem muita relação? Sim, na faculdade a gente tem a parte de interiores, né? Só que aí o Feng Shui não entra, porque ele é uma arte milenar oriental de harmonização ambiental, baseado na questão energética, da observação da natureza. Então, ele alinha a parte de decoração com a questão energética. Você falou oriental, é japonesa? É chinesa. É chinesa. É uma arte a China oriental, né? Isso. Certo. Vem da China antiga, né, um conhecimento milenar, muito antigo. Então, na China, eles usam muito, né, a sabedoria do Feng Shui para as construções. Então, tudo é alinhado com o Feng Shui. E quando veio para o Ocidente, primeiro veio para os Estados Unidos. E lá, até hoje, os grandes empreendimentos, eles utilizam o Feng Shui para adquirir prosperidade, para que o comércio dê certo. Então, olha, eles utilizam. Isso que eu te perguntar. Então, o Feng Shui é a harmonização dos ambientes, a harmonização energética dos ambientes, que traz prosperidade. Isso. Ou não, né? Se tiver errado Se ali. tiver errado, então, o que ele faz? Ele vai observar, né? Ele usa muito os elementos da natureza e, através disso, ele observa os ambientes, os espaços e entende os desequilíbrios que existem ali. E aí, esses desequilíbrios, eles podem afetar a nossa prosperidade, a nossa saúde, o nosso trabalho, o nosso relacionamento. Então, com essa observação, é possível realinhar as energias e trazer aí, né, uma prosperidade para a pessoa, uma melhor saúde, né, prospera em todas as áreas da vida, né? Sim. E daí a gente utiliza muito os elementos da natureza, então cristais, pedras, plantas, a vibração das cores também e das formas, porque na natureza temos as formas, né, as formas regulares, as formas circulares, e as formas também têm uma vibração. Sim. Então você trabalha com a geometria sagrada também. Sim, se for considerar, né, essa parte, a vibração da geometria sagrada também. Que é muito interessante. Gente, eu estou seguindo, se tiver oportunidade, já segue já a página vai aparecer aqui embaixo da Bruna, e estuda um pouquinho de geometria sagrada. É muito interessante, Sim. né? Eu gosto dessas coisas fora da caixinha, assim, sempre gostei. Já peguei um pouco para estudar também da geometria sagrada, do círculo, né, do quadrado, do triângulo, que tem muito a ver mesmo com a vibração. Tem, que legal.
Então vamos lá. O Feng Shui você já explicou. Onde que ele pode ser utilizado, então? Então, o Feng Shui, ele é uma ferramenta assim bem incrível porque o nosso lar, ele é uma extensão da nossa energia. Sim. Então, por isso que ele influencia nas nossas áreas, né, também. Então, ele pode ser utilizado em residências, em empresas também. Então, eu faço o Feng Shui comercial, que aí muda um pouco. As 9 áreas do Baguá muda. Então, por exemplo... O que muda? As 9 áreas do Baguá. 9 áreas do Baguá. Porque são o que é Baguá? Então vamos retomar, né? O Baguá, ele é um octógono, acho que fala assim, né? Então ele tem 8 lados regulares, e aí cada lado ele representa uma área da nossa vida. E o centro dele representa a nossa saúde, o equilíbrio yin yang do local. E aí equilíbrio yin yang. Isso. O que é o equilíbrio yin yang? O yin yang o yin ele está ligado às questões mais femininas e o yang às mais masculinas. E essa energia é de, vamos dizer assim, positivo e negativo, né? Então ele vai trazer esse equilíbrio para o local. Yang é aquele símbolo Isso. lá naquele desenho. Pode ver que muito Baguá tem, né, o yin yang no meio dele. Então, a gente usa esse Baguá para aplicar o Feng Shui. Então, essas 9 áreas, elas representam 9 atividades, ou 9 áreas da vida. Então, geralmente é trabalho, amigos, relacionamento, família, saúde, prosperidade e sucesso. E no meio está o quê? No meio é a saúde. Porque são 8 lados e no meio está a saúde. Porque sem a saúde você não tem nada. Isso. Exatamente, porque é a saúde do ambiente, né? Sim. Então, retomando, trabalho, espiritualidade, amigos, família, criatividade, sucesso, relacionamento e prosperidade. E aí o Feng Shui alinha tudo isso da saúde no local que reverbera nos 8 lados, nos 8 segmentos da vida. E daí ele vai equilibrar todas as áreas, né? Então, quando a gente faz a consultoria, a gente faz por área. Então, área do trabalho, onde está caindo ali naquele ambiente. E aí a gente vai ativar, verificar se tem algum desequilíbrio, se tem algum corte ou extensão daquela área, né? Se precisa de alguma cura. Então, vai por área por área. Né? Só de você entrar, então pode receber empresa, pode receber os terrenos, as casas, tanto comercial quanto residencial. Isso, daí em escritório, empresa ou área comercial, que eu estava falando, eu acabei não terminando, por exemplo, o relacionamento vira a área dos sócios, né? Os amigos vira a área do cliente, então assim, a área dos amigos é a área do cliente daquela loja, né? Então, tipo assim, é uma área que a gente tem que dar mais ênfase, tem o local correto de deixar a caixa registradora, né, para que melhore a questão da prosperidade. Então é bem legal também o Feng Shui para empresas e comércio, eu gosto bastante, as pessoas pedem bastante também. Que bem interessante. Então você entra, então vamos para a prática do negócio. Vamos primeiro falar de casas, né? Porque a casa depois você engata ali no lado empresarial. Então a pessoa tem os erros da casa, por exemplo, quais são? Vai por cômodos, fica mais fácil. Então vamos começar pelo clichê, que é o banheiro, né? Que todo mundo... O banheiro, ele é um drenador de energia. Por quê? Porque lá tem muita tubulação, então tem a questão do esgoto, tem muito dreno de água passando nas paredes do banheiro, né? Tem muitos ralos, então tem o vaso, tem o ralo do box, né? E aí esses ralos, eles drenam um pouco da energia vital do local. Então o banheiro é um local que tem que ser bem trabalhado a energia, né? Principalmente dependendo da área que cai. Por exemplo, se o banheiro cai numa área de sucesso, né? Então a gente precisa fazer uma cura, né? Fazer a energia ficar ali, circular de forma harmônica. Então no banheiro, independente da área, né? Porque quem está vendo aí às vezes não sabe, né? Qual área está o banheiro dela. Então assim, dicas simples, né? Que podem fazer que já vai dar uma melhorada no ambiente. Fechar os ralos, né? Então, se terminou de tomar banho, né? Deixa os ralos fechados, sempre a tampa do vaso fechada, para evitar, né? Diminuir essa drenagem de energia. Manter sempre o banheiro bem organizado, com algum aromatizador, né? Alguma planta no banheiro também é legal. Então, no banheiro você pode deixar a espada de São Jorge. Hoje em dia tem aquelas pequenininhas, né? Que dá para deixar na pia. Bambuzinho da sorte também, porque a planta ela tem uma vibração natural, né? Então o Qi, que a gente fala que é a energia vital, Qi? No Feng Shui chama de Qi.
mas também pode ser chamado de prana ou energia vital. É a mesma energia, que é a energia que está no universo, né? Sim. Então, a planta natural, ela tem essa energia, né? Então, quando você deixa uma planta num local, ela vai trazer aquela energia natural para o ambiente. Então, ela fortalece o ambiente, deixa o ambiente mais leve. Então, no banheiro é sempre legal ter uma planta natural também. Claro que a gente vai nesses banheiros chiques da vida aí, a gente vê que eles têm espelhos enormes, que eles têm plantas e tem os aromatizadores. Então não é porque é assim